Como voltar para o foco e se livrar da distração. Tão importante quanto você ter aquele momento do prazer é você também saber voltar para o foco. Olá, colecionadores de resultados, sejam muito bem-vindos a mais um Ladem com Café. E aqui nesse canal a gente aborda um papo sobre encontrar o propósito diário e viver o lado positivo da rotina. Eu sou Fernanda Rainha. Eu sou Flávia Rainha. E hoje a gente vai falar sobre como voltar para o foco e se livrar da distração. Tudo bem, Flá? Tudo bem, Fernanda, e você? Tudo bem também. Acho que é bem legal trazer esse papo hoje, depois aí das festas, final de ano, agora vem o carnaval, tudo estímulo pra gente sair daquele foco, sair daquele caminho em direção ao resultado e como sair, né, dessa distração toda e voltar para o foco para a gente conseguir continuar seguindo, né? É isso que a gente vai falar hoje. É isso mesmo, falando de férias, as férias é muito importante, a gente aborda bastante aqui no canal, né, a necessidade de ter um lazer, de ter uma distração. A distração ela também é importante, mas ela tem o seu lugar. Então, quando acaba esse momento, a gente precisa voltar para o foco. Por quê? Porque a gente precisa manter os nossos objetivos, né, e as nossas metas, o nosso caminho para conquistar os nossos objetivos, os nossos resultados que a gente quer na vida. Inclusive, ter uma próxima distração, como ter uma próxima viagem, próximas férias, também faz parte do foco. Então, teve esse momento e agora você tem que voltar, né, para a sua rotina, que a gente está chamando aí de foco. Mas também tem muitas outras coisas que podem te tirar do foco, mesmo quando você está na fase de trabalho, de dia a dia normal da sua rotina, certo? Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que tão importante quanto você ter aquele momento do prazer é você também saber voltar para o foco, né? A vida é esse balance, né, de equilíbrio entre o seguir e entre o lazer, a recompensa. Então é muito importante manter esse equilíbrio de ir para a distração, ou, né, viver ali o momento do lazer, mas também saber voltar, né? É muito importante o saber voltar. Não só importante, como também é prazeroso. Existe um prazer em voltar. Existe aquele prazer de você, está chegando as minhas férias, está chegando o momento que eu vou viajar, que eu vou passear, que eu vou descansar. Mas também é gostoso voltar para casa. É verdade. É também gostoso. Existe aquela ansiedade de voltar para o trabalho. A gente está também nessa fase de volta à escola. Eu tenho um filho, segunda-feira agora, ele voltou para a escola e assim, domingo, ele mal conseguiu dormir da ansiedade de voltar para a escola. Então, as férias são legais, mas elas também têm tempo. Tem o seu prazo de validade. Para ser prazeroso, ela precisa terminar. Você precisa desejar ela de novo. E assim, o retorno, né, no caso dele para a escola, de ver os colegas, de ter o material novo, o caderno com a estampa que ele escolheu, né? A mochila, dividir esse momento com as pessoas, assim como acontece com a gente também no trabalho, isso é importante. E isso faz parte também de uma construção de autoestima, né? De alimentar também o nosso eu. Então, é importante isso também. Mas agora vamos falar um pouquinho de quando a gente se distraem durante essa fase, né? Então, durante o ano letivo, durante o trabalho, durante a nossa rotina de vida, a gente tem diversas situações que a gente pode se distrair. Eu acho que uma coisa importante que você trouxe, que eu acho que vale a pena aqui trazer, é que isso mostra o quanto o prazo de validade realmente existe para tudo, não só para as coisas
para o trabalho, as tarefas de obrigação, né, que existem, que às vezes a gente fica cansado, existe o prazo de validade e existe o prazo de validade também para o lazer. Ele é muito gostoso, mas chega um momento que a gente quer voltar, né? Ou seja, tudo tem o seu prazo de validade e saber dosar isso de a hora que eu preciso sair da tarefa que eu estou fazendo, seja ela lazer ou seja ela alguma tarefa mesmo, é muito importante. E aí é que entra identificar o foco e a distração, né? O tema de hoje que é voltar para o foco e se livrar da distração. E ainda sem ficar frustrado. É igual, fala isso, eu lembro muito do Brian, né? Que é o meu filho. Ele tá brincando. De repente você fala, ó, vai ter que desligar a televisão, vai ter que parar de brincar, vai ter que fazer a lição de casa. Você para a distração e vem pro foco. Nossa, né? A casa cai. Porque é muito difícil, às vezes, a gente parar de fazer uma coisa que tá tão gostosa para fazer algo que às vezes é meio chato, né? O trabalho, por exemplo, né? Ou fazer a comida, ou seja, uma tarefa que é meio de obrigação. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso para a gente ver como que a gente faz essa transição sem também ser frustrante, sem também ter um peso ruim, né? Assim como é para uma criança, por exemplo. Porque apesar de a gente ser adulto, a gente também sofre frustrações. Então como que a gente pode, né, deixar as coisas prazerosas para o foco sem ter um peso tão grande da questão da frustração? Exatamente. E como a gente faz diminuindo as distrações, né? E acho que o primeiro aí que ajuda muito a distração a acontecer é o ambiente, né? Então, quando você tem uma mesa, por exemplo, você quer uma caneta, esse é o propósito. Eu quero uma caneta e de repente você vai numa mesa e ela tá cheia de coisas, papéis, livros, notas, contas. Quando você chega nessa mesa, tem vários estímulos lá dentro. Você olha a conta e fala, opa, preciso pagar a conta. Você olha o livro, nossa, eu não li o livro que eu precisava ler, que eu queria ler. Nossa, eu não levei o presente pro vizinho. E você começa a ver várias coisas e o foco, que era pegar uma caneta, ficou para depois, né? Você perdeu o foco e aí é que começa a fazer outras coisas e depois lá na frente que você vai lembrar, nossa, era para eu pegar a caneta, eu fui lá e não peguei. Ao passo que se a mesa tá limpa, só tem uma caneta, você não tem distração e aí você vai na mesa e consegue pegar a caneta, porque você só enxerga ela, né? Então, esse é um exemplo para ficar mais fácil de visualizar, mas em tudo acontece na nossa vida dentro da gente, né? Os pensamentos nos distraem, né? Ou seja, quem é a nossa mesa que precisa estar limpa? Os pensamentos, porque se eu estou no caminho com o foco, vou buscar a caneta, mas os meus pensamentos tá lá com a preocupação da conta que precisa pagar, com a discussão que teve no trabalho, com o desentendimento na família, com o vizinho que está pedindo alguma coisa. Quando você chega na mesa, é aquela situação, o que eu vim fazer aqui? Porque a cabeça se desviou do foco, né? Está em outro lugar. É bem isso mesmo. Aí entra a questão da organização. E a gente falando em mesa propriamente dito, né, da questão física mesmo, é a questão da organização. Procurar ter as coisas sempre no lugar, porque isso faz você manter o seu foco. E isso, como consequência, você tem o ganho de tempo. Com certeza. O ganho de tempo, ele vem de brinde para você quando você tem uma questão da organização. Então, às vezes, quando você sai da distração para uma coisa que ajuda a entrar no foco, nessa questão falando de organização, de mesa, você vai organizar o ambiente para aquela tarefa. Isso é muito importante, principalmente para as pessoas que trabalham no home office, né?
que mistura o ambiente familiar, o ambiente de casa, de lazer, junto com o ambiente de trabalho. Então, é muito importante você ter aquela cadeira, não, aqui eu trabalho. Então, aí você mantém o foco e ali você tem todas as coisas organizadas para você conseguir trabalhar e se focar. Isso independe de seu trabalho, pode ser na cozinha, enquanto você vai fazer uma receita, então é importante você ter a louça junto com os ingredientes, você não consegue fazer nada, você se desorganiza, então começa a ferver uma coisa e você não fez a outra. Então, quando você prepara o ambiente, quando você organiza o ambiente para aquela tarefa, você consegue manter o foco e, consequentemente, você tem o quê? O resultado, você tem o sucesso, você consegue alcançar o seu objetivo. Então, e essa organização, ela vale para todos os setores, né? Para todos os ambientes. E você falando aí do ambiente pensamento, isso é outra coisa de extrema importância. Às vezes você vai para um encontro, né? Vai jantar com alguém, vai no aniversário de alguém, independente de ser um encontro amoroso, mas às vezes um jantar em família, vai jantar com os pais, né? Com colegas, que você tá lá jantando, mas está preocupado com a reunião de amanhã, está preocupado com o relatório que você não terminou de fazer, está preocupado com o seu filho que ficou na casa da avó com febre, né? Com a sua mãe que está com dor no joelho. Então você está com um monte de preocupação e isso, na verdade, são distrações. E enquanto você fica com esses pensamentos, essas preocupações que são as distrações, o que acontece com o seu encontro de colegas ali, né, na pizzaria? Ela não rende, né? Você não vai rir das piadas, você não vai conseguir descontrair, você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir contar as novidades. Depois você sai dali, você não lembra o que você ouviu, né? Porque você não prestou atenção. Então, e aí você não consegue atingir o seu objetivo, que era o quê? Que era se reunir, que era confraternizar, que era o próprio lazer, ver as colegas fazer tempo que você não via, que era contar, aproveitar o tempo para contar coisas que você não conta, às vezes, né, no dia a dia para outras pessoas. E tudo isso se perde, né? Não tem volta, né? Exatamente. Acho que vale lembrar aqui também, trazer uma questão de foco e distração que a gente está colocando aqui dentro de uma normalidade, né? Existem algumas doenças que, como sintoma, é a distração, como, por exemplo, doenças cognitivas, demência, que é um sintoma a distração, né? A pessoa não consegue realmente focar, não consegue administrar. Então, vale lembrar que a gente não está falando sobre isso, e sim uma questão de uma rotina normal, dentro da rotina normal, como trazer mais foco e positividade dentro de uma rotina normal, né? Isso é importante, né? Fazendo esse parênteses para explicar que a gente não está falando de nenhum tipo de transtorno, né? E sim dentro do... Exato. Bem importante fazer isso. E vale também, mais um exemplo, né, de distração, as coisas que você faz também, como você está falando aí, né, de comportamentos normais, que a gente faz no dia a dia. Por exemplo, tomar banho, ou comer, né? Ou mesmo ver um filme ou uma televisão. É tão comum no cinema, né? Eu gosto muito de ir no cinema, eu sou uma pessoa que frequenta o cinema, sempre tem o lembrete, desligar o celular, ou colocar no mudo, não importa, mas, no silencioso, mas sempre tem aquela pessoa que não liga para isso. E aí você tá no cinema super concentrado naquela cena de ação e de repente toca o telefone de alguém. Então isso é uma distração. Isso é uma distração. E você perde muitas vezes aquele momento de emoção naquela cena. Porque durante aquele momento do filme, que eu gosto muito, eu vivo aquele momento, né? Eu tenho taquicardia, eu tenho medo, eu vivo as emoções. Porque eu gosto de me dar esse foco, né? De dar o foco ao filme.
E de repente, e tem a distração do outro, que não foi conivente, que não colocou, né, no silencioso. Então, isso te distrai. Então, essas situações, né, ambientais, falando de ambiente, é importante respeitar, né, essas questões, porque isso te tira o foco. O comer é a mesma coisa. É muito importante você comer olhando a comida, curtindo aquele momento. Você consegue ter ideia da textura do alimento, do que é crocante, quantas vezes quando você vai mastigar uma cenoura crua, é diferente de você vai mastigar uma abobrinha cozida. Então, se você está no automático, às vezes a quantidade de vezes que você está vendo o celular junto com comer, né? É uma distração. Que é uma distração, você mastiga às vezes as coisas de textura diferente da mesma forma. E isso não é bom para o seu corpo, você tira o foco. A distração na comida faz você comer mais do que você precisa, né? Faz você não perceber o que você está comendo. Exatamente. No dia seguinte, você nem lembra o que você comeu, você não lembra o que você almoçou. Então, também são coisas que te distraem, que tiram o foco da sua alimentação, que é importante para o seu corpo. Ver o quanto você já comeu, se você está satisfeita, se você quer mais, sente o sabor, nossa, gostei daquilo, feito daquele jeito, vou repetir isso, quero ver a receita disso, né? Eu acho que o que você está trazendo é até legal para mostrar que o foco existe. A gente sempre tem um foco e é sobre aonde esse foco está sendo depositado e a hora que ele está sendo depositado, né? Porque quando você vai comer, como esse exemplo, e está vendo o celular, o seu foco está no celular e não está na comida. O que faz você não prestar atenção ali, né? E aí acontece todos esses problemas de comer a mais, de não prestar atenção naquele momento, na comida, enfim. Então, é aonde o seu foco está sendo depositado em cada determinado momento, né? Ó, acabei de me distrair, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui, que lindo. Acabei de me distrair com o meu bebezinho aqui que veio visitar a gente. Vai lá. Vamos manter o foco aqui. Voltando pro foco. Ai, meu Deus do céu, perde até a concentração, ó. Então, voltando a falar, né, dessa questão do ambiente, isso vale também para, às vezes acontece muito, isso é uma coisa comum comigo. De repente eu estou esperando uma mensagem ou vou receber um código para você acessar o e-mail, a autorização de um código que você precisa, né, daquele negócio lá de 2 etapas. Aí você vem no celular, pega o código, coloca lá e aí vem o aviso de uma mensagem. E aí o que você faz? Vai ver a mensagem. Aí você vê a mensagem, vê o aviso da promoção de não sei aonde, já pega, vê a promoção, aproveita e dá uma olhadinha no Instagram e aí já foi. Ou seja, se nesse momento você não tiver uma consciência, né, daquilo, mas eu tô focada naquilo que eu tô fazendo, então deixa o celular pra lá e continua. Ali vai. Isso já aconteceu várias vezes comigo, né? De aí você tá fazendo, você acaba vendo, e se você permitir isso, o tempo passa, né? E você perdeu o seu tempo fazendo uma coisa que não era o momento naquela hora, era só uma distração, com uma coisa que era importante você de continuar fazendo. Se fosse uma conta, aí não pagou, aí esqueci de pagar, e aí realmente vem aí um grande problema, né? Uma outra situação que vale a pena trazer aqui é o quanto a distração pode trazer de malefícios para a nossa saúde. Então aqui, olha, nessa matéria da CNN, eles falam sobre recuperar o foco na era da distração, ou seja, a gente está com muito estímulo e está vivendo a era da distração. E aqui eles colocam que o estresse e a ansiedade são os principais contribuintes para a menor capacidade de atenção vivida atualmente. Os dispositivos digitais também estão entre os fatores. Então, um excesso de estresse, um excesso de ansiedade não permite que a gente consiga focar. Se eu estou muito estressada, muito ansiosa, eu não consigo focar em alguma coisa. Isso
está se tornando um perigo mesmo, né? Hoje em dia, na era que a gente está vivendo, ou seja, a distração ela está forte no mercado de hoje, né? Uma outra matéria do Globo, ele também fala sobre a era da distração, né? Aqui nessa matéria ele até aponta 5 passos para recuperar o foco na era da distração. Então ele também coloca que a falta de atenção está ligado a outros fatores além da ansiedade e do estresse. Ou seja, a ansiedade e o estresse que a gente está vivendo hoje está trazendo a distração. Mais um motivo aí de a gente trazer esse tema, abordar esse tema. Até para escolher um filme, hoje em dia, uma série, no streaming, na televisão, você se distrai. Distrai com propaganda que colocam no meio, né, de uma série e outra, se distrai com a quantidade de opções que você tem, vai aparecendo uma opção e outra, e você não consegue decidir, definir e manter o foco de que você tinha de assistir um episódio de uma série e relaxar. Então a tecnologia, ela te traz facilidades, ela facilita a sua vida, mas se você não mantém o foco daquilo que você quer e o que é importante para você, as distrações te tiram. Ela acaba sendo pior. Acaba trazendo prejuízo. É aprender a usar o benefício de cada coisa. E a gente está trazendo tudo isso, ou seja, falamos da distração, falamos que a gente está vivendo aí a era da distração, está vivendo que a ansiedade e o estresse ajuda na distração, falamos do benefício do foco. E agora, né, Flá, qual que é o segredo de a gente conseguir manter o foco e se livrar da distração? Sim, qual que é o segredo de como manter o foco em todas essas situações que a gente falou, né? O que a gente faz para conseguir fazer isso sem trazer tanta frustração, sem sofrer a frustração? Exatamente. Eu acho que a gente já vem falando ao longo do vídeo, né, o principal segredo, e é basicamente isso, ou seja, é estar inteiro à ação que você está fazendo naquele momento, né? Então, se eu estou aqui gravando agora esse vídeo, eu estou inteira focada na gravação do vídeo. Se eu vou tomar um café, eu estou inteira na ação tomar um café. E dessa forma, você começa a fazer um treino para focar nas ações que você está fazendo naquele determinado momento. Agora é o momento de lazer, estou focada no lazer. Agora é o momento de voltar e voltar para as atividades, estou focada para voltar às atividades. Aí é que entra também o propósito, né? Porque apesar disso, também é bom. Voltar para as atividades significa se tornar especialista naquela atividade. Então, quanto mais eu pratico, mais especialista eu me torno. Então, é continuação, não é estagnação. Né? É isso mesmo. A gente pode chamar também, que a gente fala bastante, já abordou isso em outros papos aqui, que é o estar presente. É trazer as coisas para o presente. É quando você chegar em casa, é tirar o óculos e ver você colocar em cima da mesa da sala, né? Porque senão, o que acontece? Esse é o grande ponto do esquecimento. O que as pessoas esquecem? De tudo que elas deixam, né? Esquece a chave, a bolsa, o casaco. Onde eu deixei meu óculos. Por que não sabe? Alguém viu meu óculos? Porque não viveu no presente no momento que você tirou o óculos e colocou em algum lugar. Então, na hora que eu tiro o óculos, eu coloquei ele ali. Se eu fiz isso prestando atenção, né? Parece coisa de mãe, né? Quando a gente fala, presta atenção! Então, vamos mudar para viver Mas no presente. ser adulto é você ser a sua mãe, né? A gente não tem mais a mãe que fala, vai estudar, vai fazer isso, vai arrumar um quarto. A gente não tem mais. Nós precisamos ser
essa pessoa, ou seja, nós precisamos ser a nossa mãe dentro da gente falando pra gente, não, deixa eu ir lá e fazer isso. Então, você viver o presente das suas ações, você consegue, a consequência disso é não ter cansaço, porque você está vivendo apenas uma situação. Então, voltando ao exemplo que eu dei aqui nesse papo, você não está vivendo comer pizza com as amigas, junto com a preocupação com o seu filho que está com febre, junto com o relatório que você não terminou de fazer que tem que entregar, junto com a bolsa que você viu na loja e está com vontade de comprar, né? Então, assim, você está vivendo o quê? O jantar, a pizza com as amigas. Então, aqui, você viver aquele presente, você consegue curtir o benefício daquilo, de sentir a emoção, de conversar, de descansar a mente, para que todas as outras preocupações. Então, o benefício você acaba não se cansando muito, porque quando você está fazendo uma tarefa junto com o pensamento em todos os outros lugares, você sai dali estafado, né? Falando, nossa, estou carregado, estou pesado, estou cansado, estafado. Por quê? Você está fazendo 30 coisas ao mesmo tempo, né? Você quer fazer, né? Tem 30 coisas na cabeça ao mesmo tempo e não consegue fazer nenhuma. Então, viver o presente, ele é muito importante para você cumprir a sua tarefa com mais habilidade e com mais prazer. E como consequência, né, você tem o resultado e ainda sente o prazer de ter conquistado aquilo. Sim. E esse é o começo do controle da rotina, ter o controle da rotina. Porque quando você escolhe, né, eu não vou ficar em casa, eu vou sair e vou, nesse exemplo, na pizza com os amigos. É o quê? É você ter o controle da tomada de decisão que você teve. Eu escolhi ir, então eu vou inteiro. É o começo do controle, de você assumir o controle das ações, né? E das decisões. E estar completo. Naquela situação. E essa organização desse controle, ele também é importante para você, para tomadas de decisões. Ou seja, se você se organiza com um pouco de antecedência, que é o que a gente fala muito aqui também sobre a questão do planejamento, você não sofre a frustração quando você sabe o que vai acontecer. Então, por exemplo, vou terminar agora, eu vou trabalhar ou vou fazer isso até às 18 horas. A partir daí, encerrou. Ah, mas eu não terminei. Não, acabou. Por quê? Porque você sabe que ali tem outra tarefa que você vai fazer. Então, porque você já fez o planejamento. Colocar os limites. Tudo tem a data, o horário da validade. E você mantém o seu foco em todas as atividades que você precisa fazer no dia. Aquela coisa de, não tenho tempo. Não consigo terminar tempo, não consigo dar tempo pra mim, não consigo fazer uma massagem, não consigo limpar a pele, não consigo fazer uma escova. Então, assim, você não consegue por quê? Porque você não tem o foco, né, e o planejamento para cada atividade. Então, encerrou aquela, ok, encerrou, agora vou fazer outra e mantém o foco na outra atividade, porque a outra não é que não deu certo, vai continuar no momento certo que ela precisa continuar, né? Exatamente. Acho que uma frase que pode ser, que vocês podem usar, né, para começar a treinar essa questão do foco, é se perguntar no que eu preciso focar agora. Acho que essa é a pergunta que pode ser usada. No que eu preciso focar agora? Agora eu vou focar em fazer a comida, agora eu vou focar na live, agora eu vou focar em escrever, agora eu vou focar em brincar com meu filho, agora eu vou focar em brincar com o cão. Então, o que eu preciso focar? E de repente, né, pensar naquela ação, e só aquela ação. Vai vir o pensamento, ele vai trazer, né? Porque já virou um hábito o pensamento negativo. Então ele vai te tirar ali da distração. Mas se focar, não, agora eu estou
fazendo essa ação e falar a ação que você está fazendo. É um começo de um treino que pode ajudar ali a focar na ação que você está fazendo, né? Aliás, em diversas ações, porque quando você... isso faz parte do planejamento, porque a gente também se esquece de focar em coisas que também a gente precisa, como algum tipo de prazer, algum tipo de lazer. A gente, quantas vezes aconteceu, ixi, esqueci que eu queria dar banho no cachorro hoje. Esqueci que eu queria arrumar minha gaveta hoje. Então, assim, às vezes são coisas que você quer fazer pra você, que te dá prazer, que você simplesmente esquece. Por quê? Porque não se planejou e ficou focado em outra atividade mais tempo do que necessário. Então, quando você escreve, coloca esses lembretes através de uma planilha, lembretes, post-its, você sabe que naquele dia você tem que cumprir aquela ação. Exatamente. Uma dica para quem está começando também é fazer pausas, né? Quando percebe que está ficando perdido num monte de atividades juntas, faz uma pausa e pensa. O que eu preciso focar agora, né? Quando percebe que está ali fazendo 5 coisas ao mesmo tempo, vendo 5 sites ao mesmo tempo. Outro dia foram me mostrar no próprio celular que agora ele abre telas, ou seja, você pode ter 2 aplicativos abertos na tela. Por que eu preciso de ter 2 aplicativos abertos na tela? Eu falei, meu Deus. Não, porque aí você tá lá no WhatsApp, tá no YouTube, e não consegue focar, não está inteiro. Então, cuidado com a facilidade que a tecnologia está trazendo para você. Não deixa ela estragar, é para ajudar. Aceite a facilidade, porque é bom, mas cuidado, né? Olha se está te prejudicando ou se está te ajudando, para poder usar com consciência. É isso aí. Acho que foi um bom papo. Agora pensar, né, em tudo que a gente falou e aplicar na sua vida, para trazer um benefício aí de você se focar, né, nas coisas e ver o lado positivo do foco. Exatamente. É isso. Então, obrigado, Flá, por esse papo e até a próxima semana com mais um Lazer com Café. Tchau! Tchau, tchau.